Olá, queridos alunos, tudo bem? Já estou com saudade de vocês. Bom, na realidade a gente não está podendo se encontrar, né, por causa da questão do coronavírus, mas a gente mantém aqui a nossa dedicação às aulas e eu vou gravar as aulas que a gente tem que desenvolver nessas próximas semanas para a gente não perder tempo, continuar os nossos estudos e entender, inclusive, na nossa discussão sobre a relação do público e do privado, como que é importante esse compromisso de cumprimento de regras para a gestão do social em função da saúde de todos. Bom, na disciplina Teoria Geral do Estado, a gente está discutindo sobre os marcos teóricos mais importantes que até hoje trazem alguma repercussão de importância de gestão de Estado para a gente. E nessa aula de hoje, a gente vai cuidar especialmente sobre a questão da possibilidade de divisão de poderes, de exercício de poder, que foi trazida por Montesquieu. Tenho certeza que muitos de vocês já estudaram Montesquieu anteriormente na filosofia, na história, mas o que é importante é a gente ter um foco na percepção de como que o direito se apropria desses conhecimentos com uma percepção de um aprofundamento da análise da relação de teoria do Estado. Bom, Montesquieu, como nosso próprio material, vocês podem acompanhar aí no material de aula que eu já entreguei para vocês no começo do semestre. Montesquieu, ele era um historiador e ele falava sobre como que os governos eles tinham uma dificuldade de lidar com a questão da liberdade, que é aquela discussão vinculada a qual que é o limite da atuação do Estado e até que ponto a gente poderia ter o respeito à liberdade das pessoas. E a grande questão que Montesquieu vai observar é de que como não é possível se ter liberdade se o poder estiver agrupado nas mãos de uma única pessoa ou até mesmo nas mãos de uma única instituição. E aí, necessariamente, o que ele vai dizer no seu livro O Espírito das Leis, esse livro é muito interessante porque lá ele vai discutir qual que é o motivo da instituição de um Estado de direito que vai permitir relações que sejam pautadas em regras e normas jurídicas, mas ele vai dizer necessariamente que a liberdade ela só tem viabilidade de existir num Estado que viabilizando relações públicas e privadas se ela for gerida pelo Estado com uma divisão da relação de exercício de poder em 3 poderes. Então, retomando, como é que seria possível a gente ter uma gestão de Estado que viabilizasse essas relações públicas e que ao mesmo tempo o Estado não usasse muito da sua força, do seu poder, para tolher, para violar as nossas liberdades? Montesquieu vai fazer uma reflexão de que não é possível que as forças privadas controlem as forças públicas. Então, que é necessário que o exercício desse poder seja dividido em 3 poderes, que ele vai já dizer para a gente, que são os próprios poderes que a gente tem na nossa Constituição de 88, que ele diz que a gente teria que ter o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E aí ele entende que nessas premissas a gente teria necessidade de ter cada poder exercendo a sua função, organizando as suas relações de Estado e também estabelecer um equilíbrio entre eles. De tal forma que, por exemplo, cada poder com a sua função principal, que hoje a gente chamaria de função típica, que seria aquela função comum do poder, aquela competência comum, ele realizaria a sua competência, mas no exercício de sua competência ele seria controlado por outro poder, que faria um certo filtro para viabilizar que, ao exercer esse poder, ele não se torne autoritário, ele não vá agir além do que ele deve agir. E aí, nessa relação de poder, a gente vai perceber que nas 3 ordens de poder, legislativo, executivo e judiciário, cada um tem uma função principal, uma competência principal. A gente já discutiu o conceito de competência em sala de aula, dizendo que competência é aquilo que a lei estipula como algo que compete legalmente a um órgão específico. Então, no caso, quando a gente tem a estruturação do Estado e o estabelecimento através da Constituição dessas relações, a gente vai ter o poder legislativo sendo aquele que vai fazer as leis, o poder executivo sendo aquele que vai aplicar as leis para administrar publicamente as nossas necessidades e o poder judiciário que vai ser aquele que aplica as leis no caso concreto para solucionar conflitos.
Mas, professor, é só isso que eles fazem atualmente? Não. O poder legislativo, algumas vezes, ele age como judiciário, ele age como executivo. Quando, por exemplo, se tem um processo de impeachment, quem julga o impeachment vai ser o Legislativo Federal. Nesse momento, ele tem uma função que parece ser função de judiciário. Mas, em regra, qual que é a principal função do Legislativo? Produzir leis. Qual é a principal função do Executivo? Administrar a relação pública, aplicando as leis dentro daquilo que é permitido. Lembrem-se do princípio da legalidade, que o ente público só pode fazer estritamente aquilo que a lei permita. E o judiciário, evidentemente, de forma imparcial, protegido pela necessidade de aplicar as leis no caso concreto, que é a sua competência, ele vai buscar de forma racional solucionar os conflitos sociais. Obviamente que numa perspectiva democrática a gente não vai achar que é só o judiciário sozinho que soluciona esses conflitos, porque a gente vai ter a participação das partes, do autor e do réu, num processo, ele sempre vai estar presente nas relações, assim como no legislativo a gente elege os nossos representantes, no executivo também, mas essas funções, segundo Montesquieu, qual que é a grande contribuição dele? Ele vai dizer para a gente que só é possível termos direitos vinculados à nossa liberdade, à nossa individualidade, se necessariamente a gente tem uma divisão desse exercício de poder realizado pelo Estado, né? Porque senão o Estado vai concentrar o poder numa mão só e aí ele tem muita chance de se tornar um Estado ditatorial. Uma reflexão interessante que a gente já até fez em sala de aula é sobre a Constituição Imperial de 1824. Quando se institui a primeira Constituição brasileira, é exatamente o que preconiza Montesquieu que foi violado, porque tinha o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, mas o nosso primeiro imperador, ele faz o quê? Ele cria o poder moderador para concentrar todos os poderes na mão dele, para ele se certificar de que ele não seria contestado e questionado por nenhum outro poder. Evidentemente que a gente pode refletir sobre como ele não tinha vontade que ninguém tivesse liberdade mesmo, que todos obedecessem aquilo que ele determinasse. Bom, essa reflexão é muito interessante, muito contemporânea, porque de tempos em tempos as pessoas elas ficam chateadas, às vezes com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, e começam a questionar a necessidade de se fechar o Congresso, fechar o judiciário, fazer o impeachment do presidente, justamente porque elas não compreendem a necessidade desse equilíbrio e o papel que cada poder tem para permitirmos que nós, nas nossas relações privadas, façamos relações que sejam vinculadas à nossa liberdade, que tenhamos direitos vinculados à nossa liberdade. E aí, nessa reflexão do Montesquieu, ele vai dizer que cada poder tem que ser independente, porque ele não pode sofrer nenhuma violação vinculada às relações de poder, então eu não posso ter um poder que seja submetido a outro. Isso na Constituição de 88 vem de forma muito contundente, porque inclusive cada poder vai ter o seu próprio orçamento para garantir a sua independência de exercício. Além disso, ele vai gozar de prerrogativas próprias. O que são prerrogativas? São direitos vinculados à proteção do exercício daquele poder. E aí, necessariamente, quando se dá uma prerrogativa, vai se viabilizar com que aquele que está exercendo o poder não possa sofrer uma interferência violadora do exercício de seu poder por outro órgão do Estado, né? Isso é prerrogativa. Ele terá também, como a gente já disse, funções específicas, como, por exemplo, a questão da competência do legislativo de fazer leis, e vai limitar o outro poder de forma a assegurar a liberdade individual, que era exatamente a grande preocupação do Montesquieu. Se cada um tem a sua própria competência, ele vai exercer a sua competência e ainda terá a competência de fiscalizar o outro para assegurar de que o outro faça somente aquilo que é permitido na lei. Eu faço uma brincadeira em sala de aula que eu digo assim, que tem uma filósofa contemporânea que esclarece muito bem a questão da competência, que ela vai dizer assim, ado a cada um no seu quadrado. E é mais ou menos por aí mesmo, porque a gente vai perceber
que cada poder, dentro do seu quadrado, da sua competência, vai fazer aquilo que lhe compete, dizendo que é melhor para cada pessoa e também controlando o outro para que ele não exceda o seu exercício de poder. E aí, necessariamente, a gente tem um equilíbrio e a possibilidade, inclusive, de termos liberdade dentro desse Estado de Direito. Nessas discussões, existem algumas críticas que são feitas a Montesquieu. A primeira crítica é uma questão técnica vinculada à própria teoria do Estado. Muitos dizem o seguinte na concepção democrática de gestão de poder, que quando a gente pensa no poder, o poder seria um só, e esse poder seria do povo. A nossa própria Constituição diz: todo poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo. Acontece que o que vai ocorrer não é a divisão do poder que é popular, mas necessariamente a divisão desse exercício de poder. E aí essa reflexão é muito interessante, porque a gente vai perceber que necessariamente, quando eu entendo que o poder é do povo e as instituições estatais exercem esse poder popular, a gente vai ter o compromisso com o cumprimento da função social do Estado. Porque aí necessariamente aqueles que estão no exercício de poder têm que perceber que o convencimento desse exercício não é pessoal deles, mas sim necessariamente daquilo que lhes cabe para representar todos aqueles que o elegeram e que não o elegeram também. Todas as diversidades, que eles têm um compromisso com o cargo e não com aqueles que pensam politicamente ou ideologicamente junto com eles. Outra crítica é que, apesar de Montesquieu ter falado sobre todas essas questões, ele falava muito disso dentro das monarquias. E nas monarquias da época de Montesquieu, o que se percebia é que o rei participava de todos os poderes. Então o rei não era verdadeiramente controlado. Talvez só hoje a gente consiga fazer uma reflexão total da importância do pensamento do Montesquieu e dessa aplicação. Temos ainda a noção de que a nomenclatura errada de dizer divisão de poder. Então a gente falaria divisão de exercício de poder, para poder instituir essas relações. Bom, para finalizar as nossas reflexões sobre Montesquieu, eu quero deixar um pensamento para vocês. Será que vocês acham que numa perspectiva democrática, a forma de divisão de exercício de poder adequada seria somente dividir o poder em 3 poderes? Legislativo, executivo e judiciário? Não sei, mas tem surgido um movimento de constitucionalismo latino-americano que tem se voltado para a percepção de cada povo, para compreender o que cabe a cada povo, como que se gere cada povo, como que seria a configuração de cada povo, repensando essa divisão de exercício de poder. Não é concentrar poder, mas é pensar assim: dentro das nossas relações populares, será que a melhor divisão seria em legislativo, executivo e judiciário? Já existe um começo disso, como, por exemplo, alguns estados como o Equador, Bolívia, que vão adotar o chamado novo constitucionalismo latino-americano. A história da Bolívia, por exemplo, é interessante, apesar de estar numa grande crise política. Quando em 2009 foi feita a Constituição do Estado Plurinacional da Bolívia, eles perceberam que mais de 80% da população era de povos originários das Américas, que as pessoas chamam de povos indígenas. E existia uma dificuldade muito grande dos poderes nos seus exercícios se aproximarem desses povos por causa da questão tribal que eles viviam. Então o que eles fizeram? Ao invés de dividir o poder em 3 poderes, eles resolveram dividir em 4, mas não para centralizar. Eles continuam tendo poder legislativo, executivo e judiciário, e tem um 4º poder, que é um poder comunitário. Esse poder é constituído por 36 pessoas, que são 36 líderes diferentes que vão participar, que são os líderes das tribos que fazem parte dessa gestão boliviana. Toda vez que for tomada uma decisão no legislativo, executivo e judiciário, eles chamam o representante das tribos que podem ser afetadas para participarem da discussão, numa tentativa de existência de uma democracia semidireta. A gente vai continuando as nossas discussões sobre isso, mas acho que a gente abordou de forma geral os principais pontos de Montesquieu.
Depois eu volto para a gente continuar as discussões, vou fazer alguns fóruns para vocês tirarem dúvidas, mas é isso aí. Se cuidem, bebam muita água, cuidado, lavem as mãos, álcool em gel e muita responsabilidade, não só com a própria saúde, mas com a saúde da sociedade. Obrigada!